Olá, vamos apresentar agora o nosso artigo aqui no Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Nosso artigo tem o título de Análise da variabilidade de processos em uma empresa do ramo de fotografia, aplicação do gráfico de fração de não conformes, na área de engenharia da qualidade, tendo como sub-área planejamento e controle da qualidade. Essa apresentação será anunciada por mim, David Wandry, e pela Viviane Sombra. Os autores do artigo são Jaqueline Souza, David Wandry, Viviane Sombra e Rochelle Remes. Todos nós somos da Universidade Federal de Ceará, Campus Russas, Ceará. Então, a apresentação consistirá na introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões e, por fim, a conclusão. Então, é visto que as empresas buscam cada vez mais qualidade em seus serviços e produtos. Então, o CEP vem como uma forma de auxiliar eles em busca dessa qualidade. Assim, o nosso objetivo é analisar a variabilidade dos processos numa empresa do ramo de fotografia através do gráfico de fração de não conformes, com o propósito de identificar quais os produtos que têm maior variação e o maior número de defeitos. Assim, determinar quais as prováveis causas relacionadas a isso e buscar possíveis soluções. No referencial teórico, abordamos o controle estatístico do processo e os gráficos de controle, tanto o controle por atributos quanto o controle por fração de não conformes. A metodologia tem caráter explicativo e descritivo, é aplicada, já que a gente utilizou o gráfico de controle, buscando verificar a qualidade dos processos. É um estudo de caso, já que foi realizado visitas na empresa durante os meses de outubro e novembro de 2019. Foi realizada também uma pesquisa documental, onde foi coletado o número de produtos produzidos, bem como o número de produtos rejeitados em cada dia da semana durante esses 2 meses. A abordagem é quantitativa e qualitativa, já que utilizamos de métodos estatísticos, bem como a utilização de entrevistas com os funcionários e com o proprietário. A empresa tem 4 departamentos distintos. Resolvemos abordar apenas um, que é o departamento de revelação, onde tem 3 categorias, de estúdio, amadora e profissional. A máquina 1, ela toma conta da demanda da categoria de estúdio e amadora, e a máquina 2 da categoria profissional. Todos os produtos passam por inspeção de qualidade, onde, se aprovada, vão ser entregues ao cliente, e caso não seja aprovada, é realizado o descarte e a correção do erro no computador e gerado um novo produto. Bem, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre os resultados de discussões. Os dados eles foram coletados entre os dias 28 de outubro de 2019 e 16 de novembro de 2019. Essa coleta desses valores durou 3 semanas, com exceção de alguns feriados, e foram obtidas 16 amostras de tamanho variável para cada categoria em estudo. Posteriormente, foram realizados os cálculos para as 3 categorias estudadas que foram citadas anteriormente, estúdio, profissional e amador, para que, posterior a isso, fosse possível realizar a construção dos gráficos de fração de não conforme. Primeiramente, nós vamos analisar dados e cálculos referentes às revelações das categorias, iniciando pela categoria estúdio. De maneira geral, nós podemos observar que o percentual de não conformidade dessa categoria o percentual médio está de 14,3%. E observando de maneira pontual, nós temos 3 amostras consideradas preocupantes, que são a 3, a 4, a 3, a 7 e a 11. Tendo em vista que o seu percentual de conformidade está acima de 25%, o que pode estar atrelado a uma deficiência no controle estatístico desse processo, e o que requer uma análise aprofundada que será realizada após a plotagem dos gráficos. Analisando a categoria profissional, de maneira geral, nós podemos ver que o percentual médio de não conformidade dessa categoria é bem baixo, se aproximando de 0%. Isso se dá porque é o maior volume de produção, é a que apresenta maior volume de produção e o menor volume de não conformidade, né, o que configura ela um nível de qualidade desejável. Falando então da categoria amador, nós podemos observar que ela é a que apresenta a maior incidência de não conformes por dia averiguado e também a maior variação entre essa quantidade de não conformes entre si, né, que é o que mais diferencia ela das demais. Porém, ainda assim, ela apresenta um percentual médio de não conformidade de 3,8%, o que ainda está abaixo do percentual da categoria estúdio. Para verificar melhor os resultados, nós fomos para a etapa de plotagem dos gráficos. Porém, como o tamanho das amostras eles não eram constantes,
a gente não obteria limites com largura constante, sim limites com largura variável. Então, para melhorar a visualização do gráfico, foi definido como limite superior central o valor P ligado ao maior tamanho da amostra para cada caso em estudo. Falando primeiramente, mostrando primeiramente, analisando o gráfico de frações não conformes para a categoria estúdio, primeiramente no gráfico à esquerda, nós podemos observar que das três amostras preocupantes, apenas 2 delas ficaram fora dos limites de controle. Então, para conseguir estratificar melhor e entender se ambas as amostras realmente tiveram alguma anomalia, foi plotado um gráfico auxiliar tendo como os limites superiores os seus limites exatos de cada amostra. E aí foi possível observar que a amostra 3 ela não ficou exatamente fora do limite de controle. E em comparação com a amostra 7, ela seria em si a amostra que estaria fora de controle estatístico, que também é algo que vai ser estratificado mais à frente. Primeiramente, vamos falar sobre os gráficos das demais categorias. Então, falando agora sobre a categoria profissional, nós podemos observar variações súbitas entre os resultados de não conformidade das amostras. Porém, nenhum desses resultados está fora dos limites de controle, o que pode estar atrelado a uma variabilidade normal do processo, tendo em vista que os fatores que afetam esses resultados são fatores aleatórios. Falando então do gráfico de frações não conformes da categoria amador, nós podemos também observar que nenhum dos percentuais de não conformidade das amostras ficou fora dos limites de controle, apesar de ser a categoria que apresenta maior quantidade de defeitos. Ela é uma categoria que tem pouca variedade, pouca variação na demanda e na quantidade de não conformes, o que, em tese, reflete uma condição de um processo sobre controle. Dessa forma, avaliando todas as categorias, nós chegamos à conclusão de que realmente apenas a categoria estúdio está fora de controle estatístico. Para ser mais específico, a amostra 7. Foram observados os principais defeitos da amostra 7 e foram encontrados como principais defeitos baixa qualidade de efeito e coloração e manchas. Em conversa com o gestor e com os responsáveis diretos, foi possível observar que e pontuar que talvez a baixa qualidade de efeito e coloração estaria atrelada à etapa de edição e tratamento das fotos, por ser uma etapa e um serviço que exige maior detalhamento por causa da aplicação de textos e efeitos, e isso poderia estar atrelado à desqualificação do funcionário que realiza esse serviço atualmente. Já o defeito das manchas pode estar atrelado à depreciação da máquina, que foi constatado que ela tem um problema de demorar a aquecer, né, no início do dia, o que prejudica as impressões que são geradas nesse período inicial do dia, devido ao seu tempo útil de vida e o tempo de utilização da mesma. Dessa forma, foi possível concluir que o dia em que a amostra 7 foi coletada, foi um dia atípico, porque a demanda foi uma das mais baixas e teve o maior número de defeitos. Em conversa também com o gestor para estratificar a causa principal desse dia, foi observado nos relatórios que a demanda total do dia precisava ser entregue ainda no período da manhã, onde a máquina ela não opera com total eficiência. Então, parte dessas fotos geradas no início do dia foram geradas e impressas com defeito. A partir disso, foram feitas sugestões de melhoria para que o gestor pudesse eventualmente corrigir esses principais problemas, que seriam as capacitações dos responsáveis diretos pela revelação das fotos de estúdio, para obter um melhor desempenho, e análise de investimento a fim de verificar a viabilidade da troca da máquina de revelação antiga. Dessa forma, nós podemos concluir que a aplicação é relevante não só pela utilização dos gráficos de controle, mas também pelo desenvolvimento da forma de estratificar as possíveis anomalias dentro do processo. Essas são as nossas referências e muito obrigada.